Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade. Para desejar um feliz 2019 para todos, primeiro que tudo. E se aparecer alguém online para conversar um bocadinho, porque hoje o vídeo vai ser curtinho. E eu já vou explicar porquê. Deixa eu ver se aparece alguém online. E então. Só para informar que está tudo bem, apesar de eu ter passado o boa noite João Pina, boa noite Ana Bernardo, Maria Fernandes, bem-vindos. Boa noite Cristina dos Reis, olá Ana Bernardo. Feliz 2019 para todos. Boa noite Elvio, boa noite Mara. Boa noite, Cristina dos Reis, e bom ano também para vocês todos. Hoje o vídeo vai ser muito curto. Já vou explicar porquê. Não vou dar nenhum treino específico, a não ser que vocês tenham alguma pergunta. Boa noite, Paulo Cordeiro. Bem-vindo. Feliz ano novo. Boa noite, Teresa Vieira. Bem-vinda. E mais ninguém. Então, espero que vocês tenham passado uma excelente passagem de ano. Espero que tenham escrito os vossos desejos, porque a maior parte das pessoas não vai atingir, ou seja, ou vai desistir. No mês de janeiro, a maior parte das pessoas vai desistir no mês de janeiro de todos os objetivos que se propôs agora para o ano. Alguns desejam, mas não fazem nada por isso. E outros fazem. A Helena Pereira diz, e obrigado pelo comentário, gripe. Não sei se estás a falar de mim ou de ti, mas não é propriamente gripe. As melhoras deve ser para mim. Então, obrigado. Boa noite, Magda, Vandinha, boa noite, Neti. E então, vou só aqui falar um bocadinho. Eu costumo falar aqui muitas vezes de saúde e eu sempre tive um sistema imunitário muito fraco. E quando eu vou fazer aquelas coisas que eu ensino para ninguém fazer, o que acontece normalmente. O que acontece normalmente é o corpo fica mais fraco. E eu distraí-me um bocadinho e fiquei com o corpo um bocadinho mais fraco. Então passei a passagem de ano na cama, foi ótimo, sozinho. Mas comecei no dia 30 a ficar meio aflito porque me esqueci de beber água. Andei na coboiada com os amigos na sexta-feira, depois no sábado e no domingo esqueci de beber água. Pronto, houve uma série de coisas, comer coisas que não deve comer, etc. Pronto, e o corpo foi um bocadinho abaixo e eu comecei-me a sentir um bocadito mal no dia 30 à noite, no dia 31 pior. Mas não tomei remédio nenhum, não tomei nenhum medicamento. E o meu corpo está a recuperar. Tomei mais vitaminas, tomei mais água e, e no dia 1, ontem, também acordei e de vez em quando tenho aqui umas dores de lado. Não estejas triste, Cristina. Tudo isto são experiências. Ai, tenho aqui uma dor de lado, de vez em quando dá-me aqui umas guinadas. Não faço ideia o que é que nunca tive. Mas também não fui a correr para o posto médico, porque senão eles enviavam-me para o hospital porque não têm aparelhos para fazer ecografias. E depois no hospital ficava lá a noite toda e enfiavam-me tubos por cima e tubos por baixo e injeções para as dores. Eventualmente era isso que eles me faziam. E eu tive até a aguentar até à última. Hoje de manhã tive quase para me levantar e ir para o hospital. Quase, eu não estava a aguentar mais. Mas
eu decidi ir fazer mais alguma coisa extra para, apesar de eu não saber qual é o problema, portanto isto há de ter a ver com o sistema digestivo ou alguma coisa aqui nos rins que inflamou, por causa de alguma coisa que eu comi que não devia, é normalmente o mais provável. Mas pronto, eu tomei uns chazinhos específicos para esse, que ajudam nesse tipo de problemas. Tomei mais quantidade de vitaminas, de suplementos de alta qualidade. E depois do almoço, lá para as 4 horas, já estava com as crises das dores estavam menos intensas. E agora está a reduzir cada vez mais. Agora que acabei de comer há pouco, deu-me mais uma guinada ou duas aqui de lado. É só uma dor que vem de vez em quando, dói muito, mas depois desaparece. Aqui mesmo de lado, em baixo, junto onde começa a anca. Portanto, há de ser ali um dos rins ou alguma coisa no intestino também pode ser. Mas, se fosse no intestino, era uma dor constante. De certeza absoluta. E nos rins é só de vez em quando. Portanto, é quando passa alguma coisa, deve lá estar alguma coisa. Portanto, é só para vocês verem que eu também, apesar de fazer estes treinos de saúde, também sou humano. E não é muito comum, para cá foi mesmo uma distração de abusos e de falta de água e de... anda com os pés no chão frio e apanha frio, pronto, esse tipo de coisas. E bebi álcool, aquelas coisas que ninguém deve fazer. E comi chocolates, pronto, aquelas coisas que era o último do ano, aquelas coisas que a gente costuma dizer. Não é a vesícula, não. A vesícula não é onde me dói. A vesícula é mais acima. Isso eu sei onde é que são os órgãos, por isso é que eu sei que na vesícula não é de certeza. Podia ser apêndice, mas não é porque eu já não tenho. Portanto, não é de certeza absoluta. É mais provável ser ou uma infecção no rim por causa de alguma coisa que eu comi e o corpo estava mais fraco, ou uma pedra, posso ter pedra nos rins e não saber. E elas, como estou agora a tomar umas vitaminas mais potentes em termos de nutrição, elas estão-se a desfazer e a deslocar-se dentro dos rins e vão acabar por sair pela uretra. Porque eu já vi isso acontecer com muitas pessoas. Não faço ideia se eu tenho ou se não tenho. Mas pelos sintomas é o que dá a ideia de parecer. Porque só dói de vez em quando. Ou seja, quando alguma coisa se mexe aqui dói muito, 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 muito e depois acalma. Agora estou muito melhor, muito melhor, muito melhor. Portanto, não... Mas qualquer pessoa, eu teria ido, a maior parte das pessoas teriam ido a correr para o médico. Para levar. E eu também tive quase para ir, mas evitei ao máximo, ao máximo, ao máximo. E tomei uns chazinhos, pronto, é aquilo que se deve fazer: é tomar ervas e plantas e o corpo consegue melhorar de tudo. Está bem? E eu também consigo, e também vocês também conseguem, é tudo uma questão de equilíbrio. Eu é que me distraí, água de luz e muita sopa. E banho de água quente, já fiz isso tudo. Já pus algumas coisas aqui na zona dos rins que me ajuda a fazer bem, mas aquilo que eu notei mais foi mesmo um chazinho que eu bebi esta tarde toda, que eu andei a beber o chá e começou tudo a melhorar. Comecei a beber de manhã, mas depois acabei por adormecer, que não dormi de noite, e depois quando acordei já estava um bocadinho melhor, menos crises, pronto. Agora, depois de comer voltou a piorar um bocadinho, mas agora voltou a ficar melhor. E exatamente, Canoca, é isso mesmo. A água é o hábito número 1. E eu no sábado e no domingo esqueci-me de beber água. Quer dizer, eu bebi, de certeza absoluta que eu bebi, mas não bebi os 2,5 litros que eu costumo beber, de certeza. E tinha ido na sexta-feira beber álcool, o que obriga o corpo a gastar mais água e minerais, portanto, nós obrigatoriamente no dia a seguir, por isso é que as pessoas quando bebem álcool demais ficam com ressaca, portanto, fica o corpo com excesso de toxinas porque gastou as reservas todas de água. E nós precisamos nós precisamos de muita água, é o hábito número 1, água e sal. É assim que o nosso corpo funciona. Quem nunca diz aguinha. Nuno, sabes o que é bom para a azia? Sei. Eu fiz um vídeo há 2 dias atrás. Há 2 não. Fiz um vídeo no ano passado. Penso que foi na quinta-feira. Já não me recordo. Mas procura aqui no meu perfil. Depois procuras. Eu fiz um vídeo a falar sobre a azia e o refluxo gástrico.
Foi na semana passada, tenho a certeza, não me lembro ao dia. Não foi na sexta, foi na quinta ou na quarta. Está bem, Ana? Tens lá um vídeo a explicar exatamente o que é bom. Depois, se no fim de veres o vídeo, se precisares de mais alguma conversa em particular, podemos conversar. Portanto, a azia tem a ver com os ácidos, foi isso que eu expliquei, os ácidos que nós temos no estômago não estão ácidos suficientes. E depois, como o ácido que vai fazer a digestão está fraco, vai para cima, para o esófago, que é o tubo que vai dar aqui à garganta, e dá aquela sensação de ardor, azia, e às vezes o refluxo gástrico, pronto, que é tudo a mesma coisa, mas tem a ver com a gravidade. A Cristina dos Reis diz meditação. Já fiz, Cristina. Já fiz meditação e já fiz Reiki. Para ajudar, não é? É mais uma coisa que ajuda. Mas obrigado pela dica. Mas eu já fiz também. Aliás, passei a noite toda a fazer, que não conseguia dormir. Passei a noite toda a fazer meditação, praticamente. Existe um chá fantástico para o sistema renal. Qual é, Helena? Já agora? Qual é esse chá fantástico? Eu tomei chá de cardo mariano. Mais quantidade. Que eu costumo fazer isso quase todos os dias. Mas porque é muito bom para o sistema digestivo. E para os rins também. Eu não sei se é dos rins, é do fígado, mas o que me dói. De certeza que é aqui na zona do rim. Só pode ser ali naquela zona, só pode ser ali a parte final, a parte da entrada do intestino, a parte final do intestino ou o rim, não pode ser mais nada. É ali naquela zona, não é osso. Ana Bernardo, não viste? Depois no final, Ana, clicas na minha bolinha da minha cara, no final, vais ao meu perfil, andas para baixo, está lá, o título é, não me lembro como é que é o título, mas está mesmo escrito no título, azia e refluxo gástrico. Está bem? Foi a semana passada. Só procurar, depois vês. Está lá muito bem explicado. Chá de quebra-pedra. Quebra-pedra não sei o que é. Só uma coisa. Então está aí o resultado da minha gripe. Como é que chegou até cá isso? Está bem, Ana Bernardo? Olá, Ana Veiga, bom ano. A Helena Pereira diz que é esse o chá. Chá de pedra. Como é que é? Chá de. Ai, onde é que está isso? Chá. Cálculo renal é o causador. Exatamente, Helena. Eu sei disso. Por isso é mesmo que eu estou a calcular que seja. Só que eu não sabia que tinha, né? Mas eu estou a calcular que seja. Porque eu estou a tomar agora uns suplementos altamente antioxidantes. E eu já vi isto acontecer com outros produtos noutras pessoas, em que as pessoas começam a sentir-se mal. A primeira reação é parar de tomar o produto porque acham que vai estar a fazer mal, mas não. As pedras a desfazerem-se e elas precisam de sair dos rins para, para que o corpo se cure. E isso acaba por acontecer pela urina depois. A mim não me aconteceu, pelo menos eu não dei por ela. Mas também as últimas guinadas que eu tive foi há uma hora atrás, portanto não sei ainda. Não sei ainda se será isso ou se não será, mas pronto. Quem é que está a dizer que. A Elsa pergunta que chás devemos tomar neste caso as melhores, bênção de Deus. Obrigado, Elsa. Eu não sei exatamente o que eu tenho. Eu estou a supor, baseado na minha experiência, na experiência que eu tenho com as outras pessoas, que pode ser isso, mas pode não ser. Mas todos estes órgãos aqui nesta zona está tudo relacionado com o sistema digestivo e hormonal também. Portanto, eu decidi usar o cardo mariano, que era um dos que eu tenho aqui outros, mas foi esse que eu senti que começou a fazer mais efeito. Já tomei 3 vezes hoje e ainda vou tomar mais uma, mas agora estou a ficar muito melhor. Mas tive quase. A Helena diz, passa no Ervanário e tem um chá para cálculo renal. Obrigado. Mas o cálculo renal ele sai sozinho com produtos bons. Pode ser isso que está a acontecer.
O álcool, é o álcool a sair, exatamente, que não, que é isso mesmo. É o álcool a sair, do Natal, é da passagem de ano que não cheguei a beber, porque já fui logo comemorar na sexta, pronto, estraguei tudo. Vai sofrer, já sofri muito. Mas estou muito grato por isso. A gente está sempre a aprender e alguns dos meus objetivos para 2019 é fazer algumas, também na parte da saúde, e não só, mas na parte da saúde que estamos a falar agora, é fazer algumas mudanças ainda mais radicais que eu tenho vindo a adiar, a adiar, a adiar. E se eu continuar a adiar, os problemas chegam a um ponto que não evoluem, não cura mais, porque eu continuo a comer coisas que não devo. Uma das coisas que eu tenho que parar, que vai ser muito difícil, aliás, já parei, ontem e hoje não fiz, que é o café. O café faz-me extremamente mal. Mas eu bebia 3 por dia, o ano passado passei a beber um, dois, mas tenho que parar. Porque eu noto que é uma das coisas que me faz mal. Está bem? E não vai ser nada fácil. Sou completamente viciado. Eu sinto o cheiro de café, apetece-me café. Só com o cheiro. Só de pensar que tenho café, apetece-me café. A Cristina dos Reis, obrigado Cristina, mas eu falei com várias pessoas hoje, ontem e ontem não falei com ninguém, mas ontem e hoje eu falei com várias pessoas e toda a gente me disse: vai ao médico, vai ao médico. As pessoas continuam a acreditar que os médicos têm curas milagrosas para tudo. E eu vou ao médico se não aguentar as dores, se isto não passar em 2 dias. Aliás, já está a passar, portanto já nem sequer estou preocupado. É tal coisa que eu digo, a natureza tem tudo. Os remédios e os médicos é o último caso. Numa situação destas, eu consigo perceber mais ou menos o que é que se pode estar aqui a passar, ou não, pode ser alguma coisa grave, eu não saiba, mas se fosse muito, muito, muito grave eu não estava melhor. Estava pior e já estava no hospital de certeza. Está bem? É tudo, eu sei como é que isso é. É medo, nós temos medos e vamos a correr para os médicos. Os médicos não têm, só têm drogas. Eu se quiser tomar drogas, tomo daquelas recreativas. Não preciso tomar daquelas. Sou eu que escolho, não é preciso ser o meu médico a escolher. Se eu quisesse, né? Portanto. Estás a falar a ti, que também estás com a gripe? Pois, também tens o sistema imunitário fraco, também deves ter andado a beber pouca água, a comer açúcares, álcools, pronto, faz parte desta época do ano. E quem está mais fraco, vai abaixo. Olá, Ana Veiga, bom ano, obrigado igualmente. Ajuda-me sobre a tensão arterial baixa da minha mãe. Procurei se tinhas vídeo, mas não encontrei. Beijinhos. A tensão baixa pode ser muita coisa. Uma coisa é de certeza: excesso de toxinas e falta de nutrientes. Isso é sempre. Depois é preciso analisar a água que a pessoa bebe e a comida em si que ela está a comer. Está bem? Ana Veiga. Tem que haver aí qualquer coisa que não está bem. A tua mãe salga a comida ou come comida sem sal? Por exemplo. Mas alguma coisa está a baixar a tensão. Portanto, a tensão não é propriamente um problema de saúde. É uma reação do corpo. Tem que haver aí qualquer coisa que está entupido. Isso está tão devagarinho. Tem que haver aí alguma coisa. Está bem? Se quiseres, podes-me ligar, podemos falar em privado, como tu quiseres. Porque tem que haver aí alguma coisa. Mas normalmente resolve-se com um suplemento que seja bom. Isso resolve-se. Se a tensão está baixa, normalmente fica alta. Se estiver alta, normalmente fica baixa. Mas há aí alguma coisa na alimentação que não está. Às vezes é difícil de saber o que é. Mas eu consigo investigar e consigo mais ou menos sei o que é que pode fazer isso. É só analisar, fazer meia dúzia de perguntas e ver o que é que a pessoa está a comer. É melhor beber chá e muita água? Sim. Já estou a beber... como não bebi no sábado e no domingo, na segunda-feira bebi 4 litros. E por isso é que se calhar está agora a doer porque foi água a mais. Para o cálculo se desfazer. O cálculo não se vai desfazer com a água, Helena. Está bem? Só para tu ficares com a ideia. O cálculo desfaz, mas não é com a água. A água ajuda os rins a funcionar bem. Mas os cálculos acontecem porque nós não temos minerais suficientes na água que bebemos. E ao tomar um suplemento de qualidade, as pedras que estão grandes, estão presas, vão-se desfazendo. E pode ser isso que está a acontecer comigo ou não, também não sei.
Mas a voz não é de gripe. A voz não é de gripe. Está bem? A voz é... Quase ficava com falta de ar, quase ficava com sinusite. Ainda dei alguns espirros quando me apercebi que estava a ficar fraco. Aumentei tudo o que tinha que aumentar e consegui. Mas a voz e a garganta ficou um bocadinho apanhado. Mas não é gripe. Está bem? Em termos de vírus, o meu corpo resiste. Só que desta vez foi um bocado abaixo. Parece gripe, mas não é. Quem tem rinites alérgicas, bronquites asmáticas, o que tu estás a ver agora, assim, eram os dias que eu andava melhor. Há 20 e tal anos atrás, se me encontrasses assim, era o meu normal. Sempre entupido, ou sempre pior. Ou assim, ou pior. Era o meu normal antigamente. Está bem? O Jorge Miguel diz, ri-se, porque será? Bom ano, um grande abraço. Açúcar não, mas álcool sim, pois. O álcool depois transforma-se em açúcar. Está bem? É a mesma coisa. E é mais prejudicial o álcool até. Quer dizer, é tão prejudicial. Concordo plenamente com a tua maneira de pensar, mas passado alguns dias é melhor saber ao certo aquilo que temos a tratar. Cristina, é medo. O que vocês têm é medo. Vão a correr para os médicos para tudo. Eu sei, eu entendo. Eu já estive desse lado. Eu, há 21 anos, passei para o outro lado. E comecei a ver o mundo de outra maneira. Eu sei que é difícil vocês entenderem. Até existem pessoas que trabalham nesta área que eles próprios acham que têm que ir correr para os médicos. E eu não acho. Eu e outros médicos achamos que não, porque eu já vi isto. É o contrário. Raramente alguém precisa de médicos. Eu quero que alguém consiga me dizer, há 200 anos atrás, não vou andar mais para trás, mas há 200 anos atrás não havia qualquer tipo de remédio químico. Quando as pessoas tinham uma gripe, seja o que for, onde é que elas iam? Iam ao curandeiro e tomavam ervas e plantas da natureza. Não tomavam mais nada. Não havia formas de fazer exames. Não havia nada. E era assim que as pessoas se curavam. Nós é que levámos uma lavagem cerebral. E vocês, quanto mais me ouvirem, daqui a uns meses, daqui a uns anos, vocês vão ver que é verdade. Vocês vão ver que é verdade. Obrigado, Helena, senhoras. Bebe o chazinho. Bebe depois. Boa noite, Joelma. Boa noite, Ricardo Roldão. Feliz anos, Joelma. Uma notícia boa. Já perdi quase 6 quilos. Boa! Muito bem. 6 quilinhos. Isso é ótimo. Muito bem. Perder peso é uma coisa que até é extremamente fácil. Quando se quer. Não tem nada de complicado. É matemática. Praticamente é só matemática. E ajustar algumas coisas depois. Ok. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Eugénia. Bom ano para todos. Pronto, já conversámos um bocadinho. Eu hoje não me preparei nada. Ainda comecei a preparar, mas não estava com muita vontade. E então que eu lembrei-me assim, bem, olha, vou contar o que é que me aconteceu, que assim toda a gente fica a ver que eu também sou humano e que também, quando a gente se descuida, também está sujeito. Quando a gente faz coisas que não deve. E eu como tenho o corpo muito fraquinho sempre, qualquer coisinha que eu... Não é qualquer coisinha, foi bastante. Esqueci-me de beber água 2 dias, é o suficiente. Eu já vos disse que a água é o hábito número 1. E as pessoas continuam a beber pouca água. Aguinha. Água ou chá. Sem açúcar. Eu também gosto mais de café, e gosto mais de vinho, e gosto mais dessas coisas todas. Não pode ser. De vez em quando. Mas mesmo assim, já não pode ser. Quem é que está aqui a escrever? Cenoura? Cenoura? A Cristina diz que não está a falar de medicamentos, mas de exames. Cristina, não houve ninguém que fazia exames há 200 anos. Iam ao médico, vai aqui, toma as ervas e plantas. Era o que se fazia. Ninguém fazia exames. Fazer exames faz mal à saúde. Tem radiação. Prejudica o corpo. Está bem, Cristina? Existem várias coisas que a população em geral se distrai, não sabe, não está informada sobre. Fazer uma mamografia aumenta o risco de cancro da mama. Está provado cientificamente.
Ir fazer uma mamografia todos os anos para prevenir o cancro da mama. Está provado que aumenta o cancro na mama. Está bem? Então é só um exemplo. Há radiação. Esses exames que se fazem são feitos com máquinas que emitem radiação. Como os telemóveis emitem, como os computadores emitem, como as televisões emitem, como os frigoríficos emitem. Chama-se intoxicação eletromagnética. Naquele caso é uma radiação específica. Como andar de avião, por exemplo. Andar de avião também existe uma radiação diferente. Quem anda muito de avião, as hospedeiras de bordo, os pilotos. Aliás, todos os pilotos e as hospedeiras de bordo, e eu tenho algumas pessoas, minhas amigas, todos eles tomam suplementos, principalmente ricos em antioxidantes. Porque eles sabem que muitas horas no ar vão envelhecer mais depressa se não tiverem esses cuidados. Só para vocês terem uma noção. Radiação. Não é uma coisa que faça bem. Antigamente fazia-se rodelas de... A minha mãe fazia-me um xarope horrível de cebola. Já não lembro como é que era. Cebola e açúcar mascavado, amarelo e mais não sei o quê. Fazia para a tosse. Eu já não tenho tosse. É mesmo só... Ficou aqui um bocadinho. Ficou só aqui um bocadinho ainda, que amanhã já está bom isto. Cenoura. Olá, Rosário. Bom ano. Obrigado, Cristina. Igualmente. Cristina dos Reis. A Canoca diz, pois dizes bem, quando se quer. Pois não estava fácil, ganhei incentivo para perder e consegui. Sim, eu amanhã, penso que vai ser amanhã, que eu vou fazer um vídeo sobre uma parte muito importante para tudo na vida. Para ter saúde, para ter mais dinheiro, para ter relacionamentos mais saudáveis, para ter tudo melhor. Que tem mais ou menos a ver com isso, quando se quer. Mas tem a ver com uma outra coisa que a maior parte das pessoas não sabe que é. A maior parte das pessoas sabe aquilo que não quer. Aquilo que quer não sabe. E eu também estou incluído. Às vezes também não sei o que é que quero. É só qualidade de vida, diz o Grelho. Um abraço. Há 200 anos, aos 50, estávamos em final de vida. Cristina, já fiz um vídeo a falar sobre isso, mas não deves ter visto. E também falei disso. A esperança média de vida aumentou, não foi por causa das drogas nem dos médicos. Está bem? A esperança média de vida aumentou devido às condições sanitárias. Eu expliquei isso num vídeo, como é que esses números são calculados, e o que diminuiu foi a mortalidade infantil, que faz parte desses números. E parece que a gente vive mais tempo, no geral. Está bem? Mas não é bem assim. Isso foi uma das formas que eles nos deram a lavagem cerebral. Pá, se vocês quiserem ver este tipo de informações que parecem absurdas, quando eu digo alguma coisa que parece absurdo, se vocês quiserem ver a fonte onde eu vou buscar estas informações, eu mostro-vos. Agora, digo-vos já, é chocante. Quando vocês perceberem que somos completamente controlados, somos completamente manipulados e controlados e estamos a ser assassinados lentamente, quando vocês a perceberem que isto é mesmo assim, e eu também me custou muito nos primeiros meses, nos primeiros anos, também me custou muito a encaixar estas coisas todas. Mas eu estava com médicos, a aprender com médicos que tinham vindo da outra área. E eram eles que diziam. Não era eu que dizia. Eles é que diziam que era tudo uma máfia, que era tudo, não querem curar nada, querem nos matar mais, que agora querem nos matar mais cedo. E em relação a essa observação que acabaste de fazer, acabou de ser lançado um estudo em 2016 ou 2017, agora não recordo. Eu vi até um médico brasileiro que até estava a falar sobre isso, que é o Dr. Leir Ribeiro, em que ele diz que é um dos médicos que veio da medicina, que veio da indústria farmacêutica. Ele foi diretor de uma das maiores farmacêuticas do mundo, e é ele que diz que neste momento nós entramos numa geração em que os nossos filhos estão a morrer primeiro que os pais, o que não acontecia na geração anterior. Está bem? Na nossa geração, nós que temos 40 anos ou mais, a nossa geração, e agora a geração mais nova, os nossos filhos
vão morrer primeiro, no geral, né? Obviamente, que é tudo médias, vão morrer primeiro que os nossos pais. E isso tem a ver com vários fatores. Começa com uma coisa que toda a gente acha que a gente precisa, que é vacinas. Que é através daí que eles me deram cabo do sistema imunitário a mim e a vocês todos. Alguns tiveram sorte, porque tinham ou não levaram vacinas, o que também está provado, que quem não leva vacinas é mais saudável. Mas ninguém acredita nisto. Toda a gente acha que eles estão lá para nos fazer bem, que o governo só quer o nosso bem. Eu hoje está-me a apetecer dizer estas coisas todas. Uma grande maioria dos profissionais de saúde não toma medicação, não é por acaso. Alguns estão a acordar para isso. Mas, Helena, deixa-me dizer-te uma coisa. A esperança média de vida de um médico é de 60 anos. 60 tenho quase. Portanto, não... O meu médico morreu com 60 e poucos anos. Com um problema igual ao do meu pai. Em que o meu pai melhorou, num ano o meu pai melhorou aquilo tudo com coisas naturais. E o meu médico morreu com esse problema. Porque não queria ouvir, não tinha sequer a mente aberta. Foram tão formatados que eles nem sequer têm a mente aberta para perceber que tem tudo a ver com a comida e eles foram manipulados também. Os médicos são vítimas. Agora há alguns que já começam a tomar consciência e à procura de coisas naturais. Está bem? Helena Pereira, eu o quê? Eu não sou profissional de saúde. Detesto vacinas, não tomas. Pois não, Celeste? Eu também não tomo. Já tenho a do tétano atrasada há não sei quantos anos. Foi quando eu comecei a aprender estas coisas. Mas, meus amigos, nós não vivemos no mundo da Alice do País das Maravilhas. Nós somos manipulados a toda a hora para aquilo que eles querem, para a forma de pensar. Por isso é que a maior parte das pessoas não tem dinheiro sequer que chegue para fazer aquilo que quer. Por exemplo, que a gente estamos tão formatados que até dizemos que o dinheiro não é importante, mas estamos sempre a pensar nele quando não o temos, por exemplo. E depois temos um problema grave de saúde e precisamos de 5 mil euros e não temos. Porque não conseguimos poupar, porque nunca chega, por exemplo. Mas 3% do dinheiro no mundo, o dinheiro todo no mundo, a maior parte do dinheiro está na mão de 3% das pessoas. Os outros 97% são pobres ou remediados. Cada vez há menos classe média. Também são estudos que existem. Está bem? É uma questão de... também não tomas vacinas, mas tomaste quando nasceste, ó Cleo. Toda a gente foi obrigada a tomar. Mas também estás longe dos 60. Já estive mais longe. Já estive mais longe. Hoje estás duro revoltado. Vá lá, respira fundo. A vida tem muita coisa boa, pensamento positivo. Não, a vida tem muita coisa boa, mas nós temos que perceber como é que o mundo funciona. Rosário, e obrigado pelo comentário. Nós temos que perceber como é que o mundo funciona. Porque senão não saímos da cepa torta. Estamos cada vez mais doentes, cada vez mais pobres. E depois não quero criticar ninguém que foi, por exemplo, fazer manifestações para a frente, travar as estradas, etc. Esse tipo de coisas. Que eu acho que toda a gente tem que se revoltar. Até havia de haver mais gente que fizesse isso. Mas isso não vai mudar nada. Os nossos políticos vão continuar a roubar. Mas as pessoas que estão sempre a reclamar são as mesmas que depois vão lá votar. E depois aqueles que não votam são criticados porque não votam. Ou seja, as pessoas estão sempre a arranjar um culpado para tudo. Mas o problema não está o problema está no sistema. Portanto, nós é que temos que aprender estas coisas e começar a vez de ver assim, começar a ver assim. E ir atrás daquilo que nos interessa. Fugir à normalidade. Nós é que temos que aprender a fazer isso. Está bem? E eu não estou revoltado, como estou mais sensível. E houve aí alguns comentários e eu fui mais... A minha personalidade mais forte sobressaiu. E é isso mesmo, Rosário. Cada um de nós é que pode fazer a diferença. As pessoas estão à espera que as coisas mudem no mundo. Mas as coisas não vão mudar no mundo. Aquilo que tem que mudar
está aqui dentro. Quando nós mudamos o que está aqui, o mundo muda, porque nós passamos a ver o mundo de outra maneira. E é isto que nós temos que começar a ver. E é isso que eu, de vez em quando, aqui nos meus vídeos, vou passar esse tipo de informações, que eu também fiquei chocado quando me as deram. E há muitas delas que ainda hoje me custa acreditar. E que... mas que as pessoas precisam de aprender. A maior parte das pessoas nunca ouviu falar em comida transgénica. E come todos os dias. E não sabe o que é. E isso é feito de propósito, para nós ficarmos doentes. O mundo tem gente a mais. O mundo tem gente a mais. Dizem eles que controlam isto tudo. O mundo tem gente a mais. E há que arranjar a forma da gente sermos cada vez menos. Mas isto já é uma teoria da conspiração muito grande. Mas eu não quero ir mais por aí. Pronto, eu só queria hoje, eu tive quase para nem vir, mas como agora já me estava a sentir melhorzito, sem ir ao médico, sem fazer exames, e a fazer como se fazia antigamente, há 200 anos atrás. Não havia médicos, não havia nada, a gente só tomava ervas e plantinhas e chazinhos para isto e chazinhos para aquilo. E quando as coisas da natureza são boas, elas são eficazes. E nós temos que nos educar. E é por isso mesmo que eu tomei a iniciativa de fazer alguns vídeos para vos educar. Porque quando eu comecei nestas coisas nem sequer havia redes sociais. Internet já havia, mas era uma coisa assim muito lenta. Acho eu, não sei se havia ainda, se calhar ainda não. Há 21 anos já não recordo se havia. Acho que já havia, mas não, ainda era uma coisa muito lenta, só havia 2 ou 3 websites. Hoje em dia as coisas evoluíram bastante e isto é uma forma de educar as pessoas. Aliás, este tipo de informações existe na internet, portanto qualquer pessoa que duvide do que eu estou a dizer, eu mando-vos onde está a informação. Está bem? De nada, vieste descarregar em nós. Foi, Rosário, foi. Não é descarregar, é como eu estou mais sensível e às vezes fico assim mais... É o meu mau feitio que vem ao de cima. Quando eu estou mais sensível, vem ao de cima. Como estou a respirar menos oxigênio, fico mais sensível. E às vezes a minha forma de falar é assim mais... Não é por maldade, quem me conhece bem sabe que não é maldade, não é mesmo uma minha forma de... Estou naquela fase que já não me apetece ouvir... Não me apetece perceber que vocês precisam de tempo para perceber aquilo que eu já sei. É só mais isso. Hoje quem é que gostou do meu direto hoje? Não vi quem é que está aqui. Helena Pereira. Hoje gostou do teu direto. Pronto, ainda bem. Isto também é para ser sempre diferente. E eu também acho que esta parte... E por isso é que eu decidi agora em 2019 fazer aqui uma coisinha um bocadinho diferente. Fazer a parte da saúde também. Mas vou ter que fazer aqui uma parte de psicologia também. Existem muitas coisas que nós não temos noção. E eu já disse isto noutros vídeos e vou-te voltar a dizer. É mais fácil enganar as pessoas, é mais fácil nós sermos enganados, vocês serem enganados, do que alguém vos convencer que vocês foram enganados. Por isso é que há sempre resistência quando eu digo alguma coisa. Quando eu hoje falei com 3 pessoas, a primeira coisa que eu disse, tenho estado doente. Tens que ir ao médico. Toda a gente me diz a mesma coisa. Todos. Porquê? Porque toda a gente acha que está certo, que nós temos que ir ao médico quando estamos doentes. Porque não percebem que os médicos não foram treinados para isso. Foram manipulados, como nós. E nós fomos manipulados para ir ao médico. Por isso é que toda a gente diz a mesma coisa. Perdão. Mas existem formas naturais para a maior parte das situações. Só em último caso. Sim, Celeste, hoje estou mais frágil, é normal. Eu tive para não vir sequer fazer o direto.
porque até bem há uma hora atrás ainda estava a ter aqui umas guinadas de lado, aqui umas dores. Por acaso está-se a portar bem, ainda não me deu nenhuma. Se por acaso também desse, vocês viam mesmo ao vivo como é que é. A gente tem que. Começa aqui uma dor aqui de lado e durante uns segundos, que é uma coisa assim muito intensa, mas que já está a ficar melhor. Chá de guaco, não sei o que é guaco. Está bem, Cleo, mas obrigado. Chá de guaco. Eu tomo Cardo Mariano, Pau d'Arco e outros. Tenho aí vários naturais. Para a tosse. A tosse já está muito bom. Agora é só mesmo quando me rio mais é que vem um bocadinho de tosse. Mas isto também não consegui dormir por causa das dores. Isto é só dormir, beber muita água e alguns chás e mais umas vitaminas extra. E isto amanhã estou a 90%, no dia a seguir estou a 100%. Já não vou ficar pior. Sem ir ao médico e sem fazer exames. Está bem? Não é bem mal. Eu não me lembro quem é que disse. Foi a Cristina qualquer coisa, que me disse ainda há bocado isso. Cristina Reis, salvo erro. Não há problema nenhum. E não é necessário nós, a maior parte das vezes, irmos aos médicos. E nós vamos lá correr para tudo. E essa é apenas uma das coisas com que nós fomos manipulados e enganados. Tens aí no teu quintal? Eu também tenho aqui outras coisas no meu quintal. No meu quintal não, tenho um terraço. Mas, sim, nós podemos cuidar de nós. Aliás, a tendência será hoje em dia para as pessoas voltarem a ter terrenos e agricultura sem químicos, como era antigamente. Essa será a tendência. Só que quem continuar no mundo normal a seguir o caminho que toda a gente segue nunca vai ter dinheiro para comprar um terreno, nunca, nada, porque seguem sempre atrás, as ovelhas vão sempre atrás do pastor e não conseguem ver que há outros caminhos. Não é? E isso é muito difícil de transmitir. Tem que se ler livros, tem que se ouvir algumas coisas que mexem aqui com a nossa cabeça para nós começarmos a ver o mundo de outra maneira. E quando nós mudamos aqui, o mundo fica diferente. E não é só coisas más, mas elas existem. As soluções também existem, só que nós estamos tão manipulados que não as conseguimos ver. Estamos tão formatados que não as conseguimos ver. E bloqueamos a nós próprios, achamos que não somos capazes, temos azar. Nós é que nos bloqueamos a nós próprios. Passamos a vida a fazer isso. Por isso é que a gente passa a vida a dizer que o dinheiro não é importante e depois passamos a vida preocupados onde é que vamos arranjar dinheiro para pagar as contas. Esta é apenas uma das. Mas há outras coisas. Portanto, ninguém tem mais nenhuma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se vou responder agora, mas pronto, mas pelo menos respondo depois. Eu respondo sempre. Aliás, tenho estado 2 dias que ainda nem... não sei, é provável que haja algum de vocês que tenha mandado mensagens de bom ano, esse tipo de coisas. Eu tenho dezenas ou centenas de mensagens e notificações que eu ainda não consegui ir ver. Não consegui. Não vou dizer que não tive tempo, porque isso não é mentira, é a desculpa número 1 que toda a gente dá para tudo. Eu não tenho tempo e a desculpa número 2 é não tenho dinheiro. E o tempo é igual para todos e fica já aqui a lição. Eu não tive prioridade de abrir as mensagens ainda. Eu não tive tempo, eu não tive prioridade. Eu decidi que me estava a doer e que estava doente e que estava melhor dentro da cama sem mexer no telemóvel. Por exemplo. Mas automaticamente as pessoas dizem, sem se aperceberem, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo. As desculpas que nós damos para nós, estamos tão formatados que damos desculpas para tudo. E é preciso acordar-vos para isto também. E para eu também me manter acordado, porque isto, temos hábitos tão antigos que a gente acaba por nem se aperceber destas coisas. Fazemos as perguntas erradas para nós próprios, a maneira como nós falamos com nós próprios. Nós damos desculpas para tudo. Para tudo aquilo que a gente sabe que deve ter ou fazer, mas não nos apetece.
Como por exemplo eu já devia ter parado de beber café e ainda não parei. Mas agora vamos lá ver aqui o que é que há aqui mais. O que é que há aqui mais? Boa noite a quem não viu. Agora já não sei quem está aqui. Quintal. Olá Inês. Alexandra. Pensamento positivo, focaste na solução e não no problema. Exatamente. É isso mesmo, Rosário. Pensamento positivo. Não há problemas. Não existem problemas. As coisas boas e menos boas acontecem com todas as pessoas. A diferença está na forma como a gente reage àquilo que acontece. Portanto, o problema nunca é um problema. Nós é que lhe pomos, aquilo que acontece, nós pomos carga positiva ou carga negativa. Mas, como é que eu vou dar aqui um exemplo disto de psicologia? Que este é um exemplo, é uma coisa gira de se conversar. Por exemplo, um casal que se divorciou. No princípio, aquilo é tudo visto como um problema. Separar, e agora fico sozinho, e agora não sei o quê, e agora problemas, só coisas negativas. Lá, 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 lá. Passado um ano, a mulher arranja um namorado novo, fica tão apaixonada e começa a olhar para trás, para o mesmo problema, onde ela tinha posto uma carga negativa, emocional, e olha para trás e agora diz: ainda bem que aquilo me aconteceu, ainda bem que eu me separei, ainda bem que eu fiz aquilo, ainda bem que não sei o quê. Porque depois acabou por ver. Portanto, o problema nunca é um problema. Tem a ver com a carga emocional que nós pomos nas coisas. E quando nós aprendemos a fazer este jogo mental de não focar no problema, mas sim nas soluções, e ver que existe exatamente que é isto, aquilo que a gente vê hoje que é um problema gravíssimo, daqui a uns dias, meses, anos, seja o que for, a gente olha para trás e vê a coisa como uma aprendizagem, que é assim que eu tento ver tudo, com gratidão e aprendizagem. Isto não é fácil de nós de fazer, mas é uma questão de prática, nós temos esta mentalidade. E, portanto, acabei agora por dar-vos aqui um bocadinho desta psicologia e dar-vos um exemplo. E obrigado, Rosário. É este tipo de coisas que a gente vai ter que conversar aqui também um bocadinho. De crescer aqui. Porque as pessoas, a maior parte das pessoas saiu da escola e nunca mais lê um livro. Mas vêm televisão e os jornais para serem mais manipulados. E vêm para o Facebook também. Que é outra coisa que já está controlada por eles. E o Google também. Estás curiosa? O que é que eu vou falar amanhã? Como é que eu vou explicar isto? Eu amanhã vou tentar explicar porque é que as pessoas fazem todos os anos, na passagem de ano, a maior parte das pessoas faz desejos e cria objetivos para algumas coisas, seja saúde, pessoais, profissionais, amorosos, seja o que for. Toda a gente faz este tipo de coisas. Mas chega-se a fevereiro, 80% das pessoas já desistiu de tudo. Eu vou explicar porque é que isso acontece e como é que se pode fazer para que isso não aconteça. Ou seja, um bocadinho de psicologia para se perceber que não basta eu dar-vos a informação, vocês têm que saber pô-la em prática. Mas não conseguem se mantiverem a forma de pensar e de agir igual. Vou falar um bocadinho sobre isso. Está bem, Rosário? Normalmente eu não costumo dizer o que é que vou falar, mas como estás muito curiosa, já ficas a saber. Mais ou menos isto. Quero conversar amanhã sobre isso. Estamos no princípio do ano. Era para ser hoje, mas como hoje vou ter que preparar isso, apesar de eu saber dizer aquilo mais ou menos, mas vou querer preparar para dizer algumas coisas sem me perder, não é? Para não ser assim coisas soltas, tudo solto. Ana Bernardo, tu agora já o direto a que horas? Ana, eu faço sempre os diretos de segunda a sexta, tirando as exceções, mas de segunda a sexta às 9 da noite. Está bem? Às vezes eu tenho reuniões a essa hora, tenho outras coisas para fazer, mas normalmente eu aviso no dia antes. Mas normalmente é às 21. Eu sei que é sempre mais giro estar no direto porque dá para fazer perguntas e conversar ao mesmo tempo. Mas dá sempre para ver as repetições. Não consegues ver às 21. Vês a repetição. Está bem? A vida ensina-nos. Rosário, a vida ensina-nos
se nós tivermos assim, abertura para aprender. Se nós estivermos assim, a gente pouco aprende. E seguimos o caminho das ovelhas todas. Temos que pensar positivo. Quanto mais positivo, mais atrai. O positivo atrai felicidade. A felicidade é um estado emocional temporário. A felicidade é uma coisa que está dentro de nós. Nós temos que aprender a criar, sozinhos. A maior parte das pessoas anda à procura da felicidade em alguém. Na cara metade, na meia laranja. É ao contrário. Eu também já pensei dessa maneira, mas é ao contrário. Nós temos que aprender a ser felizes sozinhos e depois partilhar essa felicidade com quem mereça. Por exemplo, se a gente quiser dizer esse termo. Há pessoas que sofrem por antecipação. Eu sou uma delas. Mas já fui muito pior. Hoje em dia já estou muito melhor. E por isso é que eu sei o que é vir desse lado, daquele lado em que a gente está sempre a sofrer, sempre negativo. E o que é que mudou? O mundo continua todo igual. Ou pior, a única coisa que mudou foi a forma de como eu penso. E isto teve a ver com eu ter começado a ler livros em vez de ver novelas e filmes e séries e notícias, principalmente, na televisão. Foi mudando aos poucos. Chama-se crescimento pessoal. Acho que existe uma expressão cá em japonês que se chama Kaizen, que significa que nós nunca vamos saber tudo, mas que temos de estar sempre a aprender. Todos os dias temos que ser melhores, temos que ser hoje melhores que fomos ontem, um bocadinho melhores hoje que fomos ontem e amanhã ser um bocadinho melhores que fomos hoje. E a única forma de fazer isso é encher, alimentar a nossa cabeça com coisas boas. Não com mortes e guerras e racismo e sexismos, que é aquilo que os nossos políticos que controlam os canais de televisão e os jornais e os canais na internet de notícias, é isso que eles querem que as pessoas façam. Por isso é que eles continuam a fazer tudo o que querem. E vocês vão lá reclamar que eles andam a roubar. E não muda nada. Digo eu. Mudanças de temperatura. Obrigado pelos comentários. O querer tem muita força. Sim, mas não é só o querer. O querer tem aí vários fatores envolvidos no querer. Há muita gente que quer, mas depois falha porque a forma como está a pensar que quer não é a maneira mais correta de o fazer. Ui, está-me aqui a dar aquela dor outra vez. Ai, estava a ver que não vinha no direto. Uh, já passou. Ui. Ah, não precisas ir ao médico. Mas não. O que vocês viram agora, na parte da manhã, era constante. E era muito mais tempo. Portanto, agora é de vez em quando. Ainda bem um bocadito. Mas hoje estás máximo. Não é hoje. Eu hoje mudei, foi o tema. Hoje estou a falar mais de psicologia do que saúde. Mas estas são as duas áreas que eu mais estudo. E não só. Também estudo outra. A psicologia também está muito ligada ao marketing. O marketing não é que seja uma coisa má, mas nas mãos de pessoas más, de corporações más, é uma arma poderosíssima para nos fazer mal. E é uma das coisas que eu também estudo. É marketing. Tem tudo a ver com psicologia. Está bem? A forma de influenciar os outros e de nós próprios, como nos influenciar a nós próprios para mudarmos padrões de pensamentos, etc. Este tipo de coisas. Boa noite, Cissa. Olá, Otília, o Rebelo. Jorge Risse. Cissa disse isso. Eu vivo com alegria. Eu também. Eu não sei. Tem aqui alguma mensagem, alguma coisa. O que é que será isto? Ok. Está bem. Mais alguém tem mais alguma mensagem que queira deixar? Acho que já aqui li tudo. Está bem, Rosarinho? Oi, Rosário.
Sales ou Sales. Ainda não sei como é que se diz o teu nome. Se é Sales, não leva acento. Se é Sales. Sales seria em inglês. Será Sales. Rosário Sales. Obrigado pelos comentários. Ainda bem que estás a gostar. Porque foram este tipo de filosofias, de mudança de paradigmas, de ver o mundo, que me mudaram completamente. Não sei o que aconteceu aqui, mas já passou. Mas como é que se pronuncia? Sales? Se eu visse esse nome, isso é em inglês é vendas, sales. Mas em português pode ser sales. Mas não tem acento. Mas lê-se sales, deve ser sales que se lê, não é? Eu também nunca fui muito bom a português, portanto estou a perguntar porque eu também é provável que eu dei erros a falar e a escrever. Não sou perfeito, não faço pretensões de ser, mas sales, não tem acento. Estava no escuro. Obrigado. Eu já estou quase bom, mas não foi preciso. Vamos lá ver se ainda não vai ser preciso, pode vir a ser. Mas não foi preciso ir ao médico. Ainda. Mas estive quase. Hoje já estava numa fase que já não estava a aguentar as dores. E que. Bem, vou-me levantar, vou tomar um banho para ver se consigo ir coisa. Mas lembrei, mas é bem mais chá primeiro. Tomo o banho na mesma. Depois vou dar ali uma voltinha à rua, apanhar um bocado de ar fresco. E depois comecei a ver que estava a ficar melhorzito. Se calhar precisava também era sair da cama, né? Dois dias seguidos praticamente deitado. Mas nós homens somos muito pieguinhas quando ficamos doentes. Dizem vocês mulheres. Olá, nenês. Bom ano para todas. Até amanhã, as melhores. Obrigado. A Rosária diz: sei de português, gostei de te ouvir, comum dos teus pensamentos e opiniões. Sim, já falámos um bocadinho e eu também comum dos teus. Portanto, são algumas formas de. Alguns pensamentos, algumas formas de pensar, paradigmas, formas de ver o mundo, formas de pensar que quando nós, uma vez que a nossa mente se abre, nunca mais volta ao tamanho original. E isso tem a ver com o alimento que nós damos à nossa mente também. Pronto, mas isto também é uma coisa que demora tempo. Também já são muitos anos de aprendizagem nessa área. Mas é importante, é aquilo que faz toda a diferença, aliás. Eu estar-vos a dar informação que eu sei que a maior parte de vós depois não a consegue pôr em prática, ou desiste muito rapidamente. A maior parte, inclusive eu, tenho coisas que eu já devia ter mudado há anos, que ainda ando para mudar, porque dou desculpas para mim próprio, porque ainda, pronto, mas isto tem a ver com aqui. Mas nós vamos aprendendo, vamos pondo uma coisa no sítio, outra coisa no sítio. Não é preciso pôr tudo no mesmo dia, está bem? Portanto, beijinhos e abraços para todos. Amanhã às 21h, se tudo correr bem, se eu não for para o hospital e se não me internarem para fazer exames e para me enfiarem tubos por cima e por baixo e para me darem injeções cheias de droga para as dores, se por acaso eu conseguir livrar-me disso, não sei, mas estou a fazer tudo por tudo para me livrar disso. Cá estarei amanhã às 21h para falarmos um bocadinho sobre este tipo de coisas, de cumprir objetivos, porque é que a maior parte das pessoas não consegue cumprir nada, porque é que é tão difícil mudar hábitos, e vou dar-vos algumas dicas sobre isso, que é extremamente importante. Está bem? Beijinhos, abraços, ainda bem que gostaram. E preparem-se que este ano
Vai haver muitos temas assim deste género. Psicologia. E as coisas más do mundo, para vocês verem como é que eles nos fazem mal. Para vocês acordarem e começarem a mudar o caminho para onde vão. Que é a única forma. Obrigado, Yolanda. Beijinhos e bom ano para todos. Eu também não estou assim tão mal. Já estive muito pior. No dia 31 é que eu estava mesmo mal. E ontem à noite e de manhã, com as dores. Está tudo ótimo. Agora, comparado com o que já teve, está tudo ótimo. Com tantos miminhos. Obrigado, Maria Cristina. Com tantos miminhos, quando fores embora já vais bom. Obrigado, beijinhos. Senhoras. Beijinhos e abraços. Vemos aqui amanhã para mais uma conversa deste género. Psicologia, que tem a ver com saúde também, e não só. Está bem? Até amanhã. Bem-aja a todos. Obrigado. Um ótimo 2019 para todos vós. E que vocês atinjam tudo aquilo que vocês desejam. E o treino amanhã tem a ver... Vou explicar porque é que vocês, a maior parte, não vai conseguir atingir aquilo que quer. Não vai mudar nada. Porque é aquilo que... Tens que ver o treino amanhã. Que é para conseguires perceber isso. Está bem? Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Até amanhã. E obrigado.